Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Clebson Luiz e este é o meu canal Palavras Vivas. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Palavras Vivas, aqui onde você recebe a mensagem da Palavra de Deus e outros conhecimentos correlatos, tais como conhecimento histórico, conhecimento teológico. Aqui falamos sobre as Escrituras Sagradas, aqui falamos sobre teologia, história, arqueologia e outras disciplinas mais, tudo para a glória de Deus e para a edificação de todos vocês. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito neste canal, ou se você ainda não é um inscrito deste canal, aproveita para se inscrever e dar esta força para nós. Com certeza Deus vai te abençoar bastante, vai te abençoar poderosamente. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo, pois fazendo assim você também estará abençoando outras vidas através do conhecimento da palavra de Deus. Nesta ocasião, eu gostaria de falar sobre um tema até de certa forma polêmico, mas que está na Bíblia e nós temos que falar e ensinar sobre ele. Eu gostaria de falar sobre o inferno, né? É um tema assim que as pessoas até, algumas delas ficam meio atemorizadas quando falamos sobre o inferno, sobre a vida após a morte, a vida após túmulo, etc. Vamos falar nesta ocasião sobre o inferno, né? O inferno existe? Quem criou o inferno? Quem vai para o inferno? Qual a origem do inferno e coisas mais. Queridos irmãos, para falar sobre o inferno, nós temos que analisar e estudar um pouco sobre o contexto histórico e o significado correto das palavras que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As palavras, elas têm uma originalidade muito forte e muito abrangente. Não é? Nós temos que saber o significado da palavra inferno dentro da cultura hebraica do Antigo Testamento, no hebraico e também no grego, no Novo Testamento. Então, para cada povo da antiguidade e na antiguidade, o inferno eles tinham um certo conceito sobre o inferno, né? Então é interessante nós falarmos e conhecermos um pouco sobre a doutrina do inferno, ou seja, o ensinamento do inferno que trata desculpem, ensinamento que trata sobre o inferno. Queridos irmãos, o inferno é real, o inferno existe, o inferno foi criado e preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Jesus revelou isso explicitamente no capítulo 25 de Mateus, quando ele, um dia, o texto é profético, e após julgar as nações vivas, não é? Ele dirá para as nações que estiverem à sua esquerda, que são chamadas de bodes. Ele dirá para aqueles que também não ajudaram os judeus em suas aflições: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidades. Apartai-vos de mim para o inferno. Aí ele diz, preparado para o diabo. Veja para quem o inferno foi preparado: para o diabo e os seus anjos, os seus sectários, seguidores e asseclas. Então o inferno existe. Jesus falou, a palavra inferno esteve nos lábios de Cristo, e ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A palavra inferno tem vários significados dentro de sua originalidade, dentro do seu léxico original e da sua sintaxe original. A palavra inferno tem os seus significados correlatos. No Antigo Testamento, esta palavra inferno era chamada de Hades ou Seol, que significava, dependendo do contexto, ela significava o mundo dos mortos, ou uma região inferior no subterrâneo da terra, das profundezas da terra. As culturas do Antigo Testamento têm este conceito. Já também, séculos depois, a cultura grega, ela aderiu a um conceito sobre o inferno. Para os gregos também, o inferno, significava um lugar subterrâneo, ainda mais abaixo do Hades, onde
ali estava os atormentados, não é? Os deuses titãs que foram atormentados e onde habitava também em tormentos eternos e profundos o deus Cronos que foi destronado e passou a habitar ali, destronado, subjugado, condenado, e para os gregos ele passou a residir nestas regiões infernais, um lugar subterrâneo nas profundezas da terra. Então a palavra inferno, ela tem vários significados, não é? E ela tem várias derivações. Então a palavra inferno é traduzida na Bíblia por, aliás, a palavra Hades, Sheol, são palavras que, traduzindo para o português, são a palavra inferno, significam inferno. Hades, Sheol, inferno. No Novo Testamento, que escrito em grego, a palavra inferno, ela já, dependendo do contexto em que ela aparecer, ela já não significa apenas a sepultura ou o mundo dos mortos, não é? Ou um lugar de repouso para os espíritos desencarnados ou as almas perdidas. Já no Novo Testamento, esta palavra inferno, quando ela aparece, dependendo do contexto que está por trás, ela vem da palavra Geena, que significa um lugar de tormento eterno, no subterrâneo do subterrâneo do subterrâneo das profundezas da terra. Um lugar que também é chamado de lago de fogo. Em outros textos, esta palavra também é chamada de lugar de tormento. E tem vários nomes para a palavra inferno no Novo Testamento. Ela é chamada de lago de fogo, ela é chamada também de lago de fogo com enxofre, ela é chamada também de lugar de tormento. Tudo engloba o significado original da palavra Geena, que é a palavra original no grego para o termo inferno. O inferno também no Novo Testamento é chamado de um lugar onde o bicho nunca morre e o verme nunca cessa de consumir. Então, o inferno, a palavra Geena, propriamente dita, ela vem da palavra grega Geinon, de onde deriva a expressão Vale do Filho de Inom, que era um local na antiguidade onde os reis de Israel, os reis ímpios, eles praticavam sacrifícios humanos e canibalismo e entregavam as crianças ao deus Moloque naquela localidade chamada do Vale Geena, o Vale do Filho de Inom, que era uma figura analógica do inferno, era uma analogia do inferno propriamente dito. Posteriormente, séculos depois, em períodos depois, remotos depois, a palavra inferno passou a significar um lugar de incineração, de tanto tormento e de fogo. Por quê? Porque dentro do contexto da cultura judaica em Jerusalém, era onde era depositado todo o lixo da população de Jerusalém, ia para um lugar fora dos muros de Jerusalém. Então este lugar ali, o fogo era constante, a presença do fogo era constante, queimando e incinerando todo o lixo da cidade. Ali passou também a ser uma figura do inferno, onde o fogo nunca se acaba e onde o verme nunca morre. Então, a palavra inferno, ela tem vários significados. Ela também significa no Novo Testamento, ela vem da palavra tártaro, que também significa lugar de tormento. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 4, está escrito que Deus aprisionou em cadeias de escuridão. Outra palavra para inferno é cadeias de escuridão. Deus aprisionou nas cadeias de escuridão os espíritos malignos de alta periculosidade. Para muitos estudiosos, esses espíritos passaram a habitar no Tártaro ou Geena, que é o inferno mesmo, o inferno original, lugar de fogo, de tormento eterno e de muito sofrimento. Então estes espíritos permanecem aprisionados, não é? E sendo atormentados por Deus como uma espécie de cadeia e de prisão. Então, vale salientar que a palavra inferno ela é muito abrangente no Novo Testamento, não é? E Pedro disse na segunda carta, no capítulo 2 e no versículo 4, está escrito assim, é uma palavra muito poderosa, uma palavra que é digna de toda
aceitação. Está escrito assim na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2 e versículo 4. O inferno existe e é real, mas não foi criado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Está escrito assim. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, veja que os anjos que pecaram, uma parte deles, Deus lançou-os no inferno. Os entregou a abismos de trevas. Outra palavra para inferno é abismo de trevas. Abismos de trevas. Reservando-os para o juízo ou cadeias de escuridão. Então, aqueles anjos que pecaram, aqueles anjos que transgrediram, que seguiram em sua rebelião e rebeldia contra Deus, Deus os lançou nas cadeias de escuridão. Aqui o termo é Geena, nas profundezas das profundezas da terra, do sofrimento, lugar de fogo e de tormento. Então, aqui os anjos que pecaram, esta categoria aqui, que é uma categoria diferenciada, são anjos de extrema periculosidade, Deus os lançou no inferno. Então, o inferno é real. A palavra inferno também, eu já falei dos significados desta palavra no hebraico, no grego, no latim, essa palavra é chamada infernus. Infernus, que também significa um lugar de escuridão e de tormento, e que estava presente na cultura romana, na cultura pagã de Roma, fazia parte do contexto pagão romano. Os romanos acreditavam em um tormento após a morte sobre aqueles que não adoravam seus deuses e sobre aqueles que viviam em rebeldia contra os deuses. Então, o inferno, ele esteve, a palavra inferno e o contexto da palavra, a palavra inferno esteve na mente de vários povos e de várias e diferentes culturas. O inferno é real. Jesus falou sobre ele, os povos antigos acreditavam que existia um lugar de tormento. No Novo Testamento também, no primeiro século, a ideia ganhou mais corpo, tinha mais força dentro do conceito pagão greco-romano. Eles acreditavam que o inferno de fato existia, não é? E que os espíritos desencarnados e rebeldes iriam para lá. E muitos deuses gregos também, por sua rebeldia, quando foram destronados, foram para lá, como os titãs, que eram deuses que faziam parte do panteão grego e da mitologia grega. Então, Jesus falou muito sobre o inferno. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre o inferno. O inferno é um lugar real. Mas conforme eu já falei, não foi criado para o ser humano, para o homem que Deus criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. O inferno foi exclusivamente preparado para Satanás e os seus anjos. Então, o contexto do inferno é muito vasto, é muito interessante nós analisarmos a palavra inferno, né? Para muitos estudiosos que estudaram e que analisaram e que debateram sobre o contexto da expressão inferno, a maioria deles chegaram quase à mesma conclusão, que se trata de um lugar de tormento, de fogo, de enxofre, de sofrimento, e que aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e não abraçaram o evangelho de Cristo, se morrerem em seus delitos e pecados, irão para lá. Deus quer que o homem escolha o céu, a vida, o gozo e a alegria eterna. Mas o homem, em sua rebeldia, em sua transgressão, em seus pecados e delitos e crimes contra Deus, ele, se não se arrepender, biblicamente falando, a Bíblia diz que ele vai para o inferno. Ele irá para um lugar de tormento, sofrer por toda a eternidade com Satanás e com os seus anjos. Essa história de que a morte é um sono, e com a morte é um sono na sepultura inconsciente, ou que com a morte acaba tudo, isso é balela, isso é heresia, isso não tem base bíblica, isso não tem fundamentação bíblica ou escriturística, não. A Bíblia diz que após a morte segue-se a juízo,
E o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não executaram misericórdia. Deus dá chance para o homem se arrepender, abraçar o evangelho e levá-lo para o céu. Mas quando o homem rejeita a sua palavra, rejeita o seu evangelho, não acata os seus mandamentos e morre em seus pecados e transgressões, ele vai para o inferno, porque é a Bíblia quem diz. Então, se a Bíblia diz, está dito, é a palavra de Deus, a verdade é absoluta, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então, também interessante, né? De acordo com a mitologia grega, não é? O inferno seria a prisão do deus Cronos, que foi um deus destronado, não é? E dos titãs, conforme eu já falei, que eram outra categoria de deuses que foram rebeldes. Mais tarde veio a indicar, o inferno mais tarde veio a indicar aquela porção do Hades ou do mundo inferior que servia de lugar de tormentos e castigos. Na maioria das culturas, dos povos e das mitologias antigas, o inferno é sempre retratado e declarado como um lugar de tormento e sofrimentos eternos, não é? Em contraposição aos campos elíseos, o lugar onde os deuses desfrutavam de sua bem-aventurança e alegria. Dentro da mitologia grega existiam os campos elíseos, que eram os paraísos de Elísios. Para este paraíso iriam os deuses que fizeram bem, os deuses vencedores. Estando os deuses vencedores no paraíso de Elísio, eles desfrutavam de alegria e das benesses daquele lugar, ou seja, das bem-aventuranças. A mitologia grega também ensinava que os 100 filhos do grande deus Urano guardariam o Tártaro. Fazia parte da mitologia grega. Os gregos ensinavam que os 100 filhos, na mitologia grega, Urano, o deus Urano, ele teve 100 filhos e os seus filhos guardavam como protetores o Tártaro, o inferno, né, ou o mundo dos mortos propriamente dito. Um lugar de grande melancolia, desespero e sofrimento. Então o inferno é real, o inferno existe, o inferno foi criado por Deus, independente do que cada cultura ache, pense, ou de que cada povo tem o seu, ou de cada ponto de vista diferente, dependendo de cada povo. O inferno é real, o inferno existe. Assim como o céu é real e existe, foi criado por Deus, a eternidade é real e existe, foi criada por Deus, o inferno também é real, é melancólico, é tormentoso e existe, foi criado por Deus. Para quem? Já falei e vou repetir, para o diabo e para os seus anjos. E Jesus um dia dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, e irás para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus também falou dizendo: temei antes aquele, que era ele mesmo, o Deus, o Pai, que tem poder de, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Somente Jesus tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. O salmista Davi, se referindo já ao mundo dos mortos, não o inferno Geena, mas era um vislumbre, não é? O Hades era uma espécie de antessala do inferno. O salmista Davi disse: tu não permitirás que o teu santo permaneça na sepultura, nem que o teu servo, que era ele mesmo, veja a corrupção do Hades, do mundo dos mortos. Então o inferno é real, o inferno existe, mas Deus não quer jamais que o homem que ele criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, vá parar lá, ou vá para lá, ou escolha ir para lá. Tem um texto na Bíblia que o próprio Deus diz assim, lá em Jeremias: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, ou seja, céu e inferno. Aí Deus orienta dizendo: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas bem tu e a tua casa. Então é o desejo de Deus que o homem se arrependa de seus pecados, se livre do inferno e chegue até ao céu, e vá para o céu e viva com Deus no céu por toda a eternidade. Mas para isso é necessário se arrepender. Então fica aqui
este rápido conhecimento sobre o inferno. O inferno existe, é real, foi criado para Satanás e para os seus anjos. Não brinque com o pecado, o inferno existe e é real. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.